te adorarei por tudo que és. Mais uma vez, declare. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor é bom, Senhor. Agradecido seja o teu nome, ó Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. O Senhor é bom. A sua bondade é infinita, Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Declare com fé. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aplaude o Senhor, igreja. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, sua bondade é Glória a infinita e o seu amor ele jamais falha. É por isso que nós estamos aqui, amém? Porque o seu amor por nós ele não falha. Vamos celebrar o Senhor, continuar celebrando a Ele essa noite com as suas palmas. Te agradecemos, Senhor, porque o teu amor ele não falha.
Declare nessa noite: tu fazes tudo, pede, tu fazes tudo, pede para o meu, porque Ele nos ama. Fazes tudo, pede para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Com força tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Senhor, tu és exaltado nesta noite, Senhor. Te exaltamos, Senhor, adoramos a tua presença, Deus. Oh, querido, você veio adorar ao Senhor. Então, nesta noite,
você declare a Ele o seu amor a Ele. Que nesta noite você diga quanto você é dependente dEle. Adore ao Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. E eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Declara, igreja. Sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Oh, aleluia, Deus. Oh, glórias a teu nome, Senhor. Nos rendemos a ti, ó Pai. Nos rendemos a tua presença, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declare mais uma vez: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Precisamos de ti, Senhor. Nos lançamos no teu braço, ó Deus, nos teus cuidados, Senhor. Encontramos, Senhor. Oh, aleluia. Tu és o nosso refúgio, Jesus. Rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Nos lançamos, Senhor, aos teus braços, onde encontro meu
Levante sua mão e declare: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor, te adorando, Deus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Aplaude ao Senhor, igreja. Digno de honra, digno de glória, majestade ao Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Deus. Há tempo de abraçar, mas também chega um tempo que a gente vai ter que dar um tempo no abraço, parar com o abraço. Acende ali para mim, por favor. Há tempo de rir, tempo de prantear. Eclesiastes 3, leia o texto. E, irmãos, quando a gente começa uma obra, um trabalho, a plantação de uma igreja, a gente... Muitos sabem que Lagoinha São Leopoldo começou na minha casa. Recebi o chamado. Pronto, senhor, sim, senhor. Missão dada, missão executada. É mais ou menos assim, né, sargento? Não é assim, o André? O André é tenente do Exército Brasileiro. Eu digo, já temos 2 membros na igreja. 2 membros. Eu e André. Aí naquela semana um casal ficou sabendo, a gente divulgou na rede social, aí chamou a gente lá para jantar, amigos nossos, são amigos nossos, hoje moram numa capital do norte, João Pessoa, capital da Paraíba. E aí naquela semana, eles disseram, a gente tá com vocês, a gente também vai ser Lagoinha. Eu disse, gente, em menos de uma semana, crescemos 100%. De 2 passou para 4, só Deus para fazer um negócio desse. E aí foram chegando, vocês estão aqui. E outros irmãos que hoje estão viajando, tirando uma folga. Mas nós estamos aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida, irmão. E as pessoas vão chegando. Um dia eu estou lá na porta, chega um casal atrasado. E eu olhei pelo estilo assim, é militar, né? Militar. Aí eu digo assim, boa noite, né? Como eu já recebi alguns de vocês ali na frente. Ali. Sou militar, sou do exército. E eu, poxa vida, então tá, guerreiro. O sargento me olhou assim, com aquele olhar. Irmão, a pior coisa que você faz é chamar um militar de uma patente abaixo daquele que ele é. É uma gafe horrível. Então, quando você está na dúvida, pela idade, você diz assim, pergunta se ele é capitão, major, entendeu? Aí se ele não for dizer nada, ainda não, eu sou tenente. Aí como eu fiz ao contrário, eu disse para ele assim, você é sargento? Sou tenente, pô. Aí eu digo, misericórdia, não volta mais aqui. Não volta mais. Irmão, e o homem não voltou. Passou acho que 3 meses. Quando eu vi, entra na porta e diz, me perdoou, né? Me perdoou, parou de me odiar, porque eu chamei ele de sargento. O Henrique é sargento, se eu chamar ele de cabo, ele fica doido comigo. Não é? Aí entrou o casal na porta, e eu digo, já não vou mais precisar catar esse homem lá no quartel para pedir perdão para ele, né? Vou pedir perdão hoje. Aí a vida foi indo. E a igreja abraçou eles abraçaram a igreja. Aí, irmão, no dia que eles iam me convidar para jantar, por isso que eu digo, irmão, não seja afobado, espere. No dia que eu ia convidar eles, que eles iam me convidar para jantar na casa deles, eu digo, tem um GC lá em casa, pronto, nós vamos.
Perdi a janta, irmão. Perdi a janta, mas ganhamos uma parte a mais da família. Né? Eu estou falando do André e da Gabi. Vem aqui, os dois. Deixa o Luquinhas aí. Por que eu estou falando isso, queridos? Estou tomando esse tempinho no culto aqui. A Bíblia diz: honra quem honra. Honra quem honra. O André e a Gabi se tornaram, meus irmãos, membros da minha família, da minha casa. Não só da minha, de muitos irmãos aqui. E não, irmãos, ele não está com câncer. Deus seja louvado por isso, né? Nem com uma doença terminal, está tudo bem. Ela ainda não está grávida, eu acho. Mas se tiver, traz para cá para nascer mais um gaúcho nesse mundo, tá? Ele, como militar, ele tem a missão de obedecer às ordens que recebe. Isso é uma prerrogativa constitucional sob pena de punição severa, dependendo da quebra, né? Eu estudei para poder falar isso hoje. Então, irmãos, foi dada uma ordem do Comando do Exército Brasileiro de que o 16, o quartel aqui de São Leopoldo, ali perto da Unicinos, fosse transferido para uma outra cidade do Brasil. O nome é Formosa. Depois você procura no Google Maps que talvez você ache, porque o negócio é pequeno mesmo. E o André, como um bravo soldado do Exército Brasileiro, tem que cumprir a sua missão de ir para lá. A gente fica triste com Deus. Por que Deus faz essas coisas com a gente? Quebra o coração da gente. A gente se apaixona pelas pessoas, depois as pessoas vão embora. Mas aí Deus responde, né? Porque depois ele vai servir em Natal, irmãos. E Natal tem praia. E aí, entendeu? Aí a gente tem uma casa para visitar em Natal. Ou no Rio de Janeiro. Amém. Glória a Deus. Eu estou brincando, mas fica a dica. E eu quero... Tá ligado, irmão? Eu quero aqui diante de vocês e com vocês agradecer esse tempo. Eu nem sei quanto tempo, parece que foram muitos anos, mas foram alguns meses. E eu sei que vocês levam essa igreja junto com vocês. E eles sempre nos honraram como pastores, sempre honraram a igreja, amando a igreja, servindo com excelência. E por isso eu, como diz a Bíblia, honra quem honra. A gente quer honrá-los nessa noite. Não é? Como nossos irmãos. Estamos perdendo aqui 2 voluntários da igreja. Nós estamos ganhando uma casa para visitar em Formosa. Eu estou fazendo graça que é para eu não chorar aqui. Irmão. Porque a gente fica triste de ver os nossos irmãos partindo. Mas eles vão levar uma lembrança nossa. Vem cá, amor. Irmão, eu pensei, repensei, pensei de novo, e pedi opinião para um, e não me ajudou muito, mas daí depois, tô brincando, Paulo. E o que eu faço? Irmão, aí eu disse assim, cara, eu vou fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que eu amo. Os irmãos, o que eu amo aqui muito, muito, muito? Café. Quem foi que falou comida? Senhor, repreende essa boca maligna. Eu não sei abrir esse negócio. Não, vocês abram, né? Então, irmãos, a gente vai passar aqui, é uma lembrança muito singela da igreja. Mas nas missões, ou nas folgas das missões, quando vocês estiverem lá, tem que abrir. Lá, quando vocês vão lembrar da gente. Vocês vão lembrar da gente. Vamos tirar uma foto. Vai ficar tremida, tudo bem. É coisa simples mesmo, mas não, eu sou apaixonado por esse negócio aí.
Essa parte aqui não precisava ter, mas tudo bem. Ah, é para não quebrar, é para não quebrar. Aparentemente iguais, mas tem diferença. O que diz aí, André? André e Gabi, amamos vocês. Nossa missão é maior do que nós mesmos. A gente conversou outro dia no WhatsApp. E eu disse, cara, vai, Deus te use, é missão e assim tem que ser. A nossa missão é maior do que nós mesmos, irmãos. E é só um mimo, uma lembrança, mas é com carinho dessa igreja aqui para vocês. Irmão, fique de pé no seu lugar, vamos orar, vamos abençoar a vida deles. Vamos enviá-los e entregá-los à igreja lá de Formosa. E aonde eles andarem, eles serão bênção, não apenas para a nossa nação, como um homem, soldado do nosso exército, mas como um homem de Deus, e todas as promessas de Deus na sua vida, na vida de vocês como casal, elas serão cumpridas quando menos vocês esperarem. E quem sabe um dia eu possa dizer, fui pastor por pelo menos alguns meses do comandante do Exército Brasileiro. Deus sabe de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do André, da Gabi, por esse tempo que eles estiveram conosco. No próximo domingo, a Deus, eles já estão na estrada rumo ao cumprimento da missão que foi dada, que foi atribuída ao teu filho como soldado do nosso exército. Deus, nós queremos abençoá-los em todos os seus caminhos e declarar sobre eles bênçãos sobre bênçãos, e declarar, Senhor, o teu rosto sobre eles, e declarar a tua presença sobre eles, e declarar, ó Deus, o Senhor usando o André e a Gabi, além das prerrogativas funcionais do nosso exército brasileiro, mas como homem e mulher de Deus, Senhor, na missão de cumprir o ID do Senhor. Por isso, Deus, usa o André no quartel como um homem que, a partir da sua vida, outros militares terão contato com o Senhor e serão, Deus, restaurados pelo Senhor através da vida do André. Da mesma forma a Gabi, ó Deus, nós queremos agradecer, Deus, mas também te louvar, ó Pai, pela vida deste casal. Abençoamos a vida deles. Senhor, guarda eles em todos os caminhos. É assim, Pai, que nós rogamos nessa noite em nome de Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos fazer falta. Sente, querido. Agora eu botei o pregador da noite numa fria. Deus vai usar esse moço hoje para falar conosco. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glórias ao Senhor, nosso Deus. Que noite, hein? Uma presença de Deus, uma liberdade do Espírito Santo desde o início do louvor. E assim deve ser sempre. E assim foi hoje. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui hoje com a missão de trazer a palavra de Deus. Confesso que estou muito mais habituado ali, com o violão, muitas vezes ministrando louvor. Mas a verdade é como o nosso pastor disse, né? Existem promessas, existem projetos que Deus precisa realizar na nossa vida. E eu achei muito interessante o que ele disse, que o maior de todos é o dia que Jesus virá buscar a sua noiva. E quando ele falou isso, já está entrando na mensagem, já tá entrando no assunto da noite. E desde já, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no
no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Assim diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos ler de novo? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Senhor Deus, essa tua palavra, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço, Pai, porque o Senhor é quem fala conosco, Senhor, é o Senhor que nos dá direção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, adentrar os corações, Senhor, daqueles que estão ouvindo, Pai, e dando liberdade, Senhor, ao teu Espírito Santo para aquilo que tu quer realizar nessa noite e na vida de cada um, até o dia em que nós, Senhor, venhamos nos encontrar, Senhor, na eternidade junto a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Desde o dia em que o pastor Luiz Fernando, ele me fez o convite para estar trazendo a mensagem de hoje, isso faz mais ou menos um mês, ele disse para mim, velho, o tema vai ser na direção de Deus. E eu lembro que quando eu lia aquela mensagem no WhatsApp, né, na direção de Deus, ok, mas na direção de Deus para onde? Como assim na direção de Deus? Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas para mim, desde quando eu comecei a meditar a respeito na direção de Deus, eu percebi que é muito difícil e muito improvável também que alguém consiga falar sobre estar na direção de Deus sem falar de Jesus. Onde certo dia Jesus estava junto com os seus discípulos e ele disse o seguinte: olha, descubram para onde eu vou, descubram o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, ele pergunta, mas mestre, tá doido? A gente não sabe para onde você vai, como que a gente saberá o caminho para onde você vai? Então Jesus, na sequência, ele fala uma das frases mais lindas que existe na palavra de Deus, aonde ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, é tão lindo isso. Jesus se apresenta como uma direção, Jesus se apresenta como um caminho. E no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você falou correto. E algumas traduções falam para que tenha vida e vida abundante. Mas eu gostaria de falar sobre vida eterna nessa noite. Sabe, e quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo, olha, eu sou o caminho que leva vocês para a eternidade. Eu sou o caminho que leva vocês àquilo que mais importa, a salvação. Sabe, e partindo disso que até agora eu disse, eu acho muito improvável que Jesus tenha se entregado na cruz, Jesus tenha nascido santo, vivido santo, sacrificado santo, ressuscitado, glorificado, somente para suprir as nossas necessidades nesse mundo, somente para nos ajudar muitas vezes a pagar as nossas contas, quando não parte de erros nossos, por gastos que nós não precisamos. Eu acho muito improvável que Jesus tenha feito tudo isso somente para nos ajudar daqui a pouco a comprar um automóvel, a primeira casa,
Sabe, de repente tudo isso faz parte do pacote. De repente tudo isso faz parte realmente, porque a palavra dele diz que ele supre as nossas necessidades conforme aquilo que nós realmente precisamos, de acordo com a vontade dele. Mas, meu irmão, eu posso garantir para você que existe algo muito maior nisso tudo, que é a vida eterna. Não interessa qual o propósito de vida, não interessa, sabe, os planos que Deus tem. A verdade é que tudo aponta para a eternidade. Tudo aponta para o depois. Sabe? Mas Jesus, com seu infinito amor, tinha muito mais como intenção. Na verdade, Cristo se deu como modelo. Um homem que tinha sua mente voltada para a vontade do Pai. Um homem que tinha sua mente totalmente voltada para aquilo que realmente mais interessa, a eternidade. E a todo tempo que Jesus esteve caminhando nessa terra, as palavras dele, resumidamente, eram mais ou menos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em algumas traduções diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus, ele estava dizendo o seguinte para mim e para você: ei, arrependei-vos, mudem a forma que vocês agem, mudem os vossos pensamentos, as vossas atitudes, porque é chegado um reino, e esse reino precisa ser estabelecido na vida de vocês. Um reino. Quando nós falamos de reino, nós falamos sobre governo, o reinar de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Deus está a todo tempo agindo em nós para que nós venhamos obedecê-lo, tanto em nossas atitudes como também em nossos pensamentos. É uma mudança completa, uma mudança que começa de dentro para fora, uma mudança que começa em nossa mente, que parte para as nossas atitudes. E, meu irmão, não existe outro meio de haver uma renovação mental, uma mudança de pensamento, se não for através da palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos o modelo desse reino, que é Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele que deixou o alto céu e veio caminhar nesse mundo, cheio de pecado, tomado de pecado, somente para que o reino do Pai dele, o reino do Deus Altíssimo, fosse estabelecido no meu coração e no teu coração. E esse reino aponta para a eternidade. E quando nós falamos de reino, falamos de governo, sobre o reinar de Deus em nossa vida. E todo reino tem o seu rei. E no nosso caso, hoje nós contamos com o Espírito Santo que habita em nós e governa a nossa vida, amém? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, o reino da graça. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, Jesus, em outras palavras, estava dizendo, o reino da graça está estabelecido nessa terra. Agora nós vamos partir para uma segunda parte. Preste atenção. Sabe, de repente o sono possa bater na porta da sua mente nessa noite. Mas calma, você vai para casa, depois você vai dormir. Eu não, eu vou trabalhar. Só amanhã às 8 horas. Então, meu irmão, fica tranquilo, daqui a pouco você vai para casa dormir. E a palavra de Deus, ela nos diz... No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo, sendo muitíssimo usado por Deus na palavra de Deus, ele diz mais ou menos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável. Esse é o vosso culto racional, o qual devem oferecer a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por uma completa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo,
ele está quase que dizendo a mesma coisa que Jesus dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Só que Paulo, ele dá um passo a passo, ele fala isso, porém, de forma um pouco mais detalhada. Ele dá um passo a passo para que esse reino se estabeleça em nossa vida. Ele começa dizendo assim, preste atenção: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo: olha, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu rogo, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para salvar a nossa alma, para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ele está dizendo: ei, que o corpo de vocês seja culto, seja adoração, que vocês sejam um culto vivo ao Senhor, que os pensamentos de vocês sejam para agradar ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas transformai-vos por uma completa renovação da vossa mente. Transforme as vossas atitudes. Você que outrora era muito estressado no trânsito, não seja mais. Você que outrora tinha o hábito de falar mal do irmão, não fale mais. Você que outrora tinha o hábito de não ser bênção na sua casa, seja bênção por uma completa renovação da vossa mente. A palavra de Deus renova a nossa mente. Amém? E Paulo, ele está dando um passo a passo para que esse reino seja estabelecido. Só que ele não termina no versículo 2 falando para que o reino de Deus se estabeleça na vossa vida. Ele fala diferente. Ele diz para que vós experimenteis qual seja a vontade de Deus. Sabe por que Paulo não fala para que o reino de Deus se estabeleça em vocês? Porque o reino já foi estabelecido na cruz quando Cristo disse: está consumado. Então ele está dizendo o que? Que esse reino produz uma vontade em nossa vida, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Isso é muito lindo, meu irmão. E o pastor Luiz Fernando, ele disse que existem planos, projetos, sonhos para a nossa vida, mas o maior deles é a salvação, a volta de Cristo. Meu irmão, se nós lermos os evangelhos, as cartas de Paulo, de João, de Pedro, nós estamos vendo uma única coisa: a direção de Deus para a eternidade. Tudo aponta para essa eternidade. É bem verdade que muitos fragmentos, a verdade é que a palavra de Deus, ela nos dá direção, ela nos dá direcionamento, ela nos fala como deve ser a nossa vida na terra, ela nos dá direção a respeito das coisas do nosso dia a dia, mas não fica no dia a dia. A gente não fica no dia a dia. A gente não fica nesse mundo. A gente veio do pó, para o pó nós voltaremos. Nós estamos nesse mundo somente de passagem. Existe algo muito maior, infinitamente mais além do que nós podemos pedir, sonhar e imaginar através do poder que opera em nós, a eternidade. A palavra de Deus a todo tempo, no Novo Testamento, ela tem como intenção tirar o foco da nossa mente desse mundo e transferir o foco da nossa mente para a eternidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas conforme a vossa necessidade. Toda necessidade existente, ela não existe para que possa nos frustrar. Se você não prestou atenção, eu vou repetir. Toda necessidade existente não existe para que possa nos frustrar, ela existe para que seja suprida na presença de Deus, conforme a nossa necessidade. E a maior necessidade que o homem possui é a necessidade de salvação. Sabe, voltando lá em Gênesis, no capítulo 2, aonde o caminho que levava até a árvore da vida é fechado.
aonde o caminho que levava até a árvore da vida, a árvore qual o homem deveria ter provado, ao invés de ter provado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a palavra diz que o homem pecou, o homem escolheu o mal. As duas árvores ficavam no centro do jardim, lado a lado. E o homem e Eva, não vamos deixar Eva de fora dessa história, eles dois sentados foram e escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: olha, se um dia vocês comerem, não é para vocês provarem disso, vocês por certo morrerão. E depois que o homem pecou, Deus diz: olha, nós não podemos mais permitir que o homem prove da árvore da vida, porque senão ele será eterno. Mas ele não pode ser eterno porque ele está em pecado, ele pecou, o salário do pecado é a morte, então não dá. Tira o homem do jardim, fecha o portão que levava até o centro do jardim. Não permita mais, não podemos mais permitir, sabe? E Jesus, ele se apresenta como o caminho que leva àquela árvore da vida. Quando Jesus, ele sofre por mim e por você, quando Jesus, ele paga o pênalti por mim e por você, somente para que aquele caminho fosse reaberto, que leva até a árvore da vida, a eternidade. Meu irmão, o foco de Cristo em nossa vida é a eternidade. O nosso foco precisa ser essa eternidade. Sabe, e em inúmeras as vezes em que a palavra de Deus, ela nos diz: olha, não se apeguem nesse mundo, não se apeguem. Mateus 6,19: não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam, mas acumuleis riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e os ladrões não podem roubar, pois onde estiver a vossa riqueza, ali estará o vosso coração. Jesus está dizendo: olha, aonde estiver o foco, aonde estiver a prioridade de vocês, estará o vosso coração. E se o foco de vocês estiverem em acumular riqueza no céu, é sinal de que vocês estão caminhando para o lado certo, vocês estão caminhando para a eternidade. Mas se o foco de vocês estiver nesse mundo, vocês vão estar caminhando no sentido oposto. Em 1 João, a palavra de Deus, ela nos diz: não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama este mundo, falando do sistema desse mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e a tua vida? É que nós venhamos ser adoração a esse Deus, é que nós venhamos ser culto vivo, culto racional a esse Deus, para que a vontade boa, perfeita, agradável seja uma realidade. E a vontade não é outra senão que nós venhamos ser salvos. Mas nós ainda estamos vivendo aonde? Num planeta chamado Terra. E nesse planeta chamado Terra, eu não sei você, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso, no final do mês, ter o meu pagamento. Eu preciso cumprir as minhas obrigações financeiras, pagar contas. Eu preciso, daqui a pouco, quando o meu carro estraga, eu preciso levá-lo na mecânica para arrumá-lo, e às vezes custa caro. E isso tudo, você vai concordar comigo, que às vezes insiste em tirar a nossa paz. Amém? Ou é só comigo? É verdade. Muito amém. Muito amém. Mas, a palavra de Deus, e você pode abrir junto comigo, isso deve ficar gravado na tua Bíblia, grifado. Você deve decorar essa passagem, porque, meu irmão, isso é não mais importante, mas é muito importante para que eu e você tenhamos uma vida mais tranquila nessa terra. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 6.
Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Amém? Vamos ver? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz que excede todo o entendimento. Meu irmão, você sabe o que é essa paz que excede todo o entendimento? Eu vou contar um testemunho rápido meu. Certo dia, não faz muito tempo, eu e minha excelentíssima esposa passando por uma dificuldade financeira. Lá tinha ido o cheque especial, cartões de crédito. E num belo dia, pela manhã, com chuva, fui levar a Cecília na minha sogra. Tudo certo até aí. Porém, quando eu fui pegar o carro para ir para casa, o carro não pegou. E o carro estava morto. E a primeira coisa que eu me lembrei naquele dia foi o seguinte: gente, não vou ter dinheiro para arrumar esse troço aqui. Lembro que até mandei mensagem para o pastor naquele dia. Mas, sabe o que eu fiz? Era de manhã. E como eu trabalho pela madrugada, eu durmo de dia. Após eu ir para casa naquele momento, eu ia dormir. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão preocupado, gente, que eu fui atrás de... Não, eu fui dormir. Eu fui para casa dormir. Eu deixei o meu carro ali onde ele estava, na frente da casa da minha sogra. Tranquei ele, entrei de volta na casa dela e disse: sogra, é o seguinte, o carro está ali, não quer funcionar, eu vou para casa dormir. Depois eu resolvo esse troço aí. E eu fui para casa. E, meu irmão, eu não consegui acreditar em mim mesmo, que eu consegui dormir. E eu dormi 8 horas direto de dia. E depois eu acordei, agora eu vou lá, vou resolver aquele brete lá e vamos ver o que vai acontecer. E depois, no final do dia, eu olhei para a Thalia e eu disse para ela: amor, eu não estou entendendo o quê? O carro está lá estragado, nós não vamos ter dinheiro agora para arrumar e eu estou bem. Não estou preocupado. E isso não é normal. Porque quem de repente me conhece há um pouco mais de tempo, humano, por exemplo, vai saber o quão preocupado eu era. E, meu irmão, eu vou te contar uma coisa nessa noite. De repente, o excesso de preocupação que nós temos com as coisas deste mundo, às vezes é o excesso de foco que nós damos às coisas deste mundo. E eu mandei mensagem aquele dia para o pastor e eu falei para ele: pastor, eu não sei, mas eu não estou tão preocupado. E eu falei para ele: eu não sei, pastor, mas eu acho que quando a gente começa a entender as coisas de uma forma meio diferente, assim, mais voltado para a eternidade, eu acho que a paz que excede todo entendimento, ela começa a habitar mais. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, e que também aprendestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A paz que excede todo entendimento. Meu irmão, essa paz que excede todo entendimento, eu creio que é uma das ferramentas mais valiosas que nós precisamos ter neste mundo. Porque Cristo disse: olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você nunca parou para perguntar o que Cristo quer dizer com isso? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desanime tão fácil, eu venci o mundo. Não se preocupe tão facilmente com as coisas deste mundo, porque eu subi no madeiro. Eu disse: está consumado, o reino da graça está estabelecido. Há uma eternidade esperando por vocês logo ali à frente. Então,
não queimem tanto os neurônios de vocês com as coisas deste mundo, por favor. Eu sei que é difícil, mas não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. O problema é que às vezes a gente não quer orar. O problema é que às vezes a gente quer fazer outras coisas. O problema é que às vezes a gente tem tempo para ficar meia hora no celular, no Face, no WhatsApp, e a gente não tem 10 minutos para se colocar de joelhos e falar com Deus. Esse é o problema. Meu irmão, a palavra de Deus, Jesus, o nosso Senhor, Ele está dizendo: ei, você está aflito? Ore, conte para mim, abra o teu coração. Quando Jesus ele diz que nós precisamos ser como crianças, Ele não está dizendo que nós precisamos ser apenas ingênuos. Aliás, ingenuidade não é uma coisa correta. Ele está dizendo que vocês precisam ser puros como uma criança. A Cecília, quando está com fome, ela, de alguma forma, ela tenta contar para mim e para minha esposa. Quando ela está com alguma dor, ela, de alguma forma, ela tenta avisar para mim e para minha esposa. Você que tem sentido dor na tua alma, você que tem sentido algo que não deveria estar aí, você tem contado para esse Deus que é o dono da paz, que excede todo o entendimento? De repente você está tanto tempo sofrendo, de repente tem tantas coisas tirando a tua paz, e você já tentou contar para Deus e clamar pela paz que excede todo o entendimento? Sabe, então nós nos convertemos à vida que Deus tem para nós, nos entregamos à sua vontade e descobrimos que temos um propósito de vida. Todos nós temos propósitos de vida, todos nós temos algo de Deus para a nossa vida. Meu irmão, eu tenho, você tem, e tudo junto aponta para um único lugar, a eternidade. Se não houvesse a eternidade, nós não teríamos propósito, mas existe uma eternidade, então nós temos propósito de vida, e esse propósito não aponta para outro lugar, senão a eternidade, na direção de Deus. Direção para onde? Já vamos encerrar. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, vocês não precisam abrir, mas acompanhem. Paulo, muito sabiamente, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Vede prudentemente. Mas é interessante que ele fala: olhem, sejam sábios, andem remindo o tempo. Ele está dizendo: organizem o tempo de vocês. E se ele está dizendo organizem o tempo de vocês, ele, em outras palavras, ele está dizendo: não percam tempo com aquilo que não interessa. Eu sei, meu irmão, que não é tão fácil assim. Mas é por isso que existe a oração, é por isso que a palavra de Deus nos estimula a falar com esse Deus. Sabe, aquele dia eu tinha tudo para ficar horrivelmente aflito e preocupado, mas alguma coisa aqui dentro não permitiu que isso acontecesse. É o agir do Espírito Santo. E quando Jesus ele diz: ei, o reino de Deus, ele está próximo, e vocês precisam se arrepender, para que esse reino seja uma realidade na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida. Ele está dizendo: olha, aos olhos naturais do mundo, ao sistema do mundo, ao reino das trevas, o império das trevas, é assim, sabe? Mas o reino de luz, o reino da graça, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é diferente. O reino do meu Pai é eterno. Nós cantamos: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia e o quê? Justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós cantamos, a tua igreja te adora. Porque no momento que nós adoramos a esse Deus, no momento que nós somos adoração, um culto vivo, nós temos nossa mente renovada pela palavra de Deus, esse reino que habita em nós. O reino do Deus Altíssimo, o reino do Deus Eterno, o reino do Deus que não teve início, não terá fim. O reino do Deus que quer a gente habitando com Ele por toda a eternidade. Porque passará o mundo e a concupiscência do mundo, mas aquele que procura fazer a vontade de Deus, esse não vai passar. Meu irmão, nós estamos aqui hoje. Eu queria trazer uma palavra, e eu louvo a Deus porque é Deus quem faz todas as coisas. Porque existe uma eternidade nos esperando. A palavra de Deus diz que Cristo vive em nós. E ainda que nós venhamos morrer, nós viveremos, porque Cristo vive em nós. Cristo vive em você. Se não vive ainda, eu profetizo que viverá em nome de Jesus. E se Cristo vive em mim e vive em você, ainda que nós venhamos morrer, nós viveremos. Ele está dizendo que a nossa alma, ela já está caminhando em uma eternidade. O nosso corpo, ele volta para o pó. O nosso corpo, ele, fica na terra. Mas, meu irmão, a nossa alma, que está conectada em Cristo, essa é diferente. Essa não passa. E é isso que mais importa. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós cantamos, ministramos louvor. É por isso que nós nos entregamos a esse Deus. É por isso que nós saímos de casa, gastamos gasolina muitas vezes para vir até este lugar. Não é somente por conta deste lugar, mas é que esse lugar a qual nós estamos aponta para a eternidade. Nós estamos cultuando a esse Deus. E tudo que é referente a esse Deus aponta para uma eternidade. E eu não canso de falar, e já falei muitas vezes essa palavra eternidade. Mas é isso mesmo que a palavra de Deus, o Novo Testamento, a todo o tempo, ela nos instrui. Dizendo, ei, que o foco de vocês não estejam tanto no que é respeito ao sistema desse mundo. Aquilo que é necessidade é suprido. Aquilo que nós precisamos é suprido por um Deus. Mas existe muito mais nos esperando. Algo que é infinitamente mais além de tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar, imaginar, através do poder que opera em nós. O poder do Espírito Santo. Através do estabelecimento de um reino de graça, de um Cristo que viveu, sofreu, se sacrificou em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. E após isso, o caminho que levava à árvore da vida foi reaberto. E Jesus diz, eu sou a árvore. Jesus é a árvore da vida. E a mesma árvore que aparece no livro de Gênesis, capítulo 2, ela aparece também no livro de Apocalipse. Olha que incrível. A palavra de Deus é perfeita, meu irmão. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. A mesma árvore que está lá em Gênesis, ela está em Apocalipse. Imagine isso, no início, a palavra de Deus fala sobre uma árvore e no fim fala de novo dessa árvore. Em Apocalipse diz que a todo aquele que vencer, a todo aquele que viver a sua vida sendo um culto vivo ao Senhor, a todo aquele que viver a sua vida de forma que agrade a esse Deus, sendo um culto racional, será dado o direito de provar daquela árvore. A árvore a qual Adão e Eva perderam a oportunidade de provar. A árvore que Deus não disse que não era para ser provada. E quantas vezes a gente escolhe mal no nosso dia a dia? Meu irmão, todos os dias que eu e você nos levantamos e saímos de casa ou estamos em casa, existem duas árvores à nossa frente.
Existe uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal, e no lado uma árvore chamada árvore da vida. E o nosso Deus diz que quando nós provamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morremos. Porque aquela árvore, ela é aquilo que se diz respeito ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas aquele que prova da árvore da vida, aquele que ora ao Senhor, aquele que lê a sua palavra, esse prova da árvore da vida. E todo aquele que cumpre isso, viverá eternamente. Estamos na direção de Deus ou não estamos na direção de Deus? Fique de pé no seu lugar. Davi, pega o violão ali, mano. O restante do pessoal pode vir. De repente, você saiu de casa para vir neste lugar, esperando ouvir outra coisa, mas você ouviu, de repente, coisas que você nunca ouviu na sua vida. Você ouviu falar sobre uma eternidade. Você ouviu falar sobre o maior plano, o maior projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você ouviu falar de um reino de graça que foi estabelecido. Um reino que nós precisamos estar sobre o domínio desse reino. Feche seus olhos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra quê? Pra dizer que tu és. Só Ele é Rei, só Ele é Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor, teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. E o que? Justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Cante, diga. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. As vozes, mais uma vez, são as vozes. Teu reino é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Querido, você ouviu a palavra. Nosso foco é a eternidade. Nosso foco é a eternidade. Nós estamos aqui por causa da eternidade. Eu pergunto para você, onde você vai passar a sua eternidade? Se Jesus voltasse agora, onde você passaria a eternidade? Se essa palavra falou com você, se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo para passar essa eternidade com Ele, ou quem sabe você se afastou dos caminhos de Jesus, quem sabe você foi viver a sua maneira, mas hoje decide voltar a Jesus, com foco na eternidade. Levante sua mão onde você está, eu quero ver você. Eu quero ver você. Temos uma mão aqui, outra mão lá. Nós estamos no reino da graça, outra mão aqui. Vocês que levantaram a mão, venham até aqui, por favor. Eu quero abraçar vocês. Quero orar com vocês. Pode vir, minha querida, você pode vir aqui também. Aplaude Jesus na vida dessas pessoas aqui mesmo. A vida nova para vocês. Paulo, vem cá, Paulo. Dá um abraço nesse mano aqui. Fica abraçado com ele. Vida nova, tudo novo. Tudo novo. Uma eternidade com Jesus. A eternidade com Jesus. Tudo voltando. O coração reacendendo a chama do Espírito, do Evangelho de Cristo. Pode ficar aqui. Vocês que vieram aqui, saiba que essa igreja ama vocês. Mas muito mais do que essa igreja ama, muito maior do que o amor dessa igreja por vocês, é o amor de Jesus Cristo pela alma e pela vida de vocês. Jesus trouxe a senhora hoje aqui porque a senhora é importante para Ele, porque a senhora estava no coração dele quando ele estava na cruz e disse: está consumado. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que Jesus vai conduzir você na direção dele. Conta conosco. Olhe para mim aqui. Quinta-feira você achou que quis vir aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. Ele atraiu você de volta para os braços dele. Conta com essa igreja. Edinho, deixa o passado para lá. Foca na eternidade, a eternidade está na frente. Vida nova. Ainda teremos problemas. Vamos ter. Mas a eternidade com Cristo está logo ali. E vocês têm uma família para ajudar vocês a vencer os problemas. Eu vou contar até 3. Vocês vão virar para trás e vão olhar para a nova família de vocês. Amém? Top? Top? 1,
2, 3. Olha a família de vocês aí. Aleluia! Glória a Deus! Bem-vindo à família de Deus! Glória! Aleluia! Alguém abraça essa irmã aqui, por favor, querido. Oh, meu Deus do céu. Simone, Lu, sai do lugar, abraça a irmã aqui, meu filho. Vamos! Glória a Deus! Ô, Dini, corre aqui, meu filho. Aleluia! Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós nos importamos com pessoas. Maravilhosa graça. Se importar com pessoas é se importar com a eternidade delas. O amor que não Glória a falha, Deus. tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus.